Bom, hoje, como vocês podem ver, né, os vídeos estão sendo registrados aqui na minha sala. Hoje eu estou aqui na minha sala, sente o som dos passarinhos, né? É isso, gente. Aí agora eu queria contar para vocês quero abrir um outro capítulo, né? Que eu quero falar desse amigo, desse grande amigo, Carlos Gomes, né? O Carlos Gomes, a gente conheceu porque ele veio estudar guitarra, estudar violão com o Paulinho, né, na época. E o Carlos era sempre uma pessoa muito ativa, fazia sempre muitos shows, muitos festivais, compunha. Uma vez me convidou para participar de um festival onde eu ganhei o festival como melhor interpretação, né, com a música dele que eu gravei o LP. E esse LP ficou com o Paulinho, eu não tenho. Mas acho que o Carlos Gomes tem. Foi minha primeira registração em, em LP, né? E o Carlos, ele foi muito importante na minha vida. Por quê? O Carlos, ele, todos os shows que ele fazia, em todos os lugares que ele ia cantar, ele tinha uma lista, ele tinha uma agenda. Aí, quando ele viu que eu era uma pessoa que estava tentando entrar no mercado e tudo mais, ele pegou uma lista e me deu essa lista com vários locais, o nome das pessoas, o telefone e tudo, e falou: olha, você liga, fala que fui eu que te dei o telefone e tudo. Foi aí, numa desses contatos que ele me deu, que algumas vezes eu fui cantar com ele, né? Ele me convidou para cantar, inclusive quando eu me recuperei da voz, a minha primeira participação foi no show do Carlos Gomes, no Bexiga, e eu me lembro que eu cantei Ah, se eu te pudesse fazer entender, sem teu amor eu não posso viver, e sem nós dois o que resta é só eu. Essa foi a primeira música que eu cantei no meu renascimento da minha voz. E a gente gravou, tinha numa fitinha gravada, uma fita cassete, dentro do show do Carlos Gomes, que ele me convidou para participar. E aí ele me deu essa lista, então, partindo dessa lista, eu comecei a fazer. A primeira coisa eu fiz arte nas ruas, né, em que a gente cantou em quase todos os pontos que a prefeitura determinava. A prefeitura te dava o ponto de luz, e aí você chegava lá, montava a tua aparelhagem, né, ligava tudo e fazia o show. Se apresentava no meio da rua e fazia o show. Eu me lembro que uma vez a gente foi para Boimirim, que a gente ficou numa praça que era só nordestino. Gente, foi punk nesse dia. Foi punk, porque eu tinha proposto para o Arte nas Ruas cantar bossa nova e samba. Só que quando nós chegamos lá, gente, era um público que era tudo cangaceiro. A minha sorte é que a gente tinha muito baião no nosso repertório, que a gente não tinha preparado para o show. Mas naquele momento, assim, a minha intuição, né, a minha mediunidade musical, ela me dizia: não, Ivete, vamos por outro caminho. Então, isso aconteceu muito na minha vida. Aí eu comecei a cantar. Primeiro eu comecei Romaria, né? É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo, é de laço e de nó. E essa música foi a que fez aquela ligação minha com o pessoal que estava ali. Aí eles começaram a juntar, porque era uma música sertaneja, né? Na cabeça de uma música do Renato Teixeira, que naquela época era considerada como brejeira sertaneja. E ali eu conquistei um pouco do público. Aí depois eu fiz os forrós, e aí eu tinha uma facilidade de me comunicar, bater papo próprio, assim como eu estou batendo papo com vocês. Eu batia papo com eles, falava: vocês sabem que agora eu vou cantar uma música para vocês, que era uma música que meu pai amava, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E isso eu fui conquistando o público, e aí, graças a Deus, eu entendi que cada público era um público diferente, cada show era um show diferente, e cada
plateia era uma plateia da Conquistar, né? Eu descobri, fazendo arte nas ruas, eu me deparei com isso, conhecendo várias pessoas, né? E muitas pessoas que me conheciam e gostavam da minha voz e acabavam até seguindo aquilo que eu cantava, na verdade, porque eu fazia sempre uma publicidade do show que eu ia fazer à noite, eu sempre falava onde eu estava cantando, e essas pessoas vinham depois no bar e viravam fãs, viravam, né? Me acompanhavam. E aí o Carlos me deu essa relação, né? Eu comecei, e ali eu comecei a fazer todas as artes nas ruas, fiz todas músicas nas bibliotecas, tudo isso com a prefeitura municipal, não com a cultura. A cultura veio depois, né? A Secretaria de Cultura veio depois, quando eu conheci o Riva Dávia, mas aí eu vou falar do Riva mais na frente, e ali eu fiz cultura, né? Fiz cultura, mas aí eu trabalhei muito com a prefeitura de São Paulo, com a prefeitura municipal. E o Avelima, na verdade eu conheci o Avelima, agora eu não me lembro se o Avelima estava na secretaria ou na prefeitura, não, mas era na prefeitura, porque tinha, quando eu fui fazer o Arte nas Ruas, tinha o Avelima, que era um dos responsáveis, também muito gente boa, uma pessoa muito inteligente, muito informada, que gostava de música. Nos anos 80, dos anos 80, 90, a gente ainda tinha em São Paulo muitas pessoas que eram musicais, né, que entendiam de música e que prezavam pela boa música e por todos os artistas que estavam começando. Inclusive, quando eu comecei no Sesc, né, que eu fiz o primeiro Sesc, que foi Itaquera, e foi uma vez que eu... primeiro eu fiz um show sozinha, depois eu abri um show do João Bosco, depois a gente ficou no mesmo camarim com ele. Vou contar para vocês também. Mas eu quero acabar essa história do Carlos Gomes, porque depois o Carlos, a gente virou muito amigo, fizemos alguns programas com Rolando Boldrin, Brasil Rural, fizemos várias coisas que eu não tenho mais registrado, eu nem sei como conseguir isso, né? Mas eu sei que tem essas registrações da gente cantando, eu cantando com ele e fazendo essas participações com ele, e também ele me deu uma super força, ele me deu um super up e me ajudou. Ele não foi o meu empresário, porque ele não me vendia, mas ele me dava os contatos, eu ia lá e me vendia, entendeu? E aí, com isso, a gente fez uma amizade muito grande, conheci a esposa dele, os 2 filhos que ele tinha com ela, e a gente virou amigo, né? Além de ser aluno do Paulinho, era o nosso amigo também. E aí, depois eu comecei a tocar, eu, Drumes, Paulinho, e aí nosso primeiro grupo foi com o Elcio Costa, o baixista Elcio Costa, que a gente conheceu na noite, tocando na noite. E aí depois desse grupo, veio o Zóio tocar com a gente, veio o Cisão Machado, nossa, aí eu vou lembrando os nomes, na medida do possível eu vou lembrando os nomes, tá bom? Bom, resumindo, nós viramos amigos. O Drumes fazia parte com a gente, né? E depois a gente começou a fazer show só eu, Paulinho e Drumes, e fizemos muita coisa, São Paulo inteiro a gente tocou nesse São Paulo inteiro, gente. E aí o Drumes, ele era muito bocudo. E ele sempre falava pra gente assim, já fez cocô hoje? Já fez, né? Ele brincava sempre com o público, com a gente, você já fez cocô hoje? E aí era muito legal, a gente criou uma amizade com ele, e comigo ele ficou mais de 20 anos. O Drumes trabalhou comigo muito tempo. Depois a gente teve a nossa separação, mas isso mais para frente, depois eu vou contar para vocês. Uma coisa que eu queria deixar registrado é que o Drumes, não sei se por ciúme, penso que por ciúme, né, de ver o nosso amor com o Carlos Gomes, ele foi falar pro Carlos que a gente falava mal do Carlos. Ele falou coisas pro Carlos que eu nem hoje não sei o que ele falou pro Carlos. Eu só me lembro que o Carlos se afastou da gente e não quis mais amizade com a gente, mas também a gente não sabia nem porquê. Ele se afastou. Depois de anos, a gente se encontrou novamente, conversamos e tudo. Aí ele me contou essa história
Porque depois o Dumas foi trabalhar com o Carlos, a gente colocou o Dumas para fazer shows com o Carlos, e nessas andanças deles, não sei porquê, o Dumas falou mal de mim e do Paulinho para ele, e aí criou esse problema, e depois a gente acabou voltando à amizade, mas já não era mais como antigamente, né? Como no começo, como a gente tinha começado. É uma pena, porque era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito pela sua amizade, pela sua arte e pela pessoa que ele é. E hoje a gente se fala ainda hoje por Facebook, né? De vez em quando a gente conversa, e depois ele teve a história dele, da vida dele, que não vem ao caso, mas foi uma pessoa que deu uma força, né, para a cantora Ivete Souza fazer o que eu fiz naquela época. Então eu fiz muitas artes nas ruas, tem alguns vídeos que eu vou colocar para vocês assistirem, né, desses projetos, e aí fiz também muita terceira idade, porque como o meu repertório era muito contemporâneo, não era muito Noel Rosa, Jacques do Pandeiro, Zequete, Ataúfo Alves, Noel Rosa, né, eu falei, era muito ligado, né, a todos esses grandes nomes, Ari Barroso. Então eu comecei meu repertório assim, o Paulinho, a gente definiu assim, quando a gente saiu do plataforma, você vai cantar 2 repertórios, escolhe o que você gosta, né, de clássico, que seja de bom gosto, e escolhe aquilo que todo mundo gosta de ouvir, que é Bêbado Equilibrista, Romaria, Ronda, Tarja Itapuã, Andanças, que mais, meu Deus, Sampa, que eram aquelas coisas mais tocadas, né, durante a noite, porque daí depois eu fui girar à noite e fui tocar com outros músicos, e aí foi que eu cresci como cantora, porque se eu ficasse também só com Paulinho, eu era limitada a cantar só com guitarra, não. Fui também tocar com outras pessoas, né? Catarina, Zé Catarina, cantei com Zé Catarina, fiz várias substituições para uma outra cantora que se chama Sara Alves. Eu vou falar também dela depois para vocês, porque é uma guerreira, uma cantora que foi muito importante, né, numa fase da minha vida também. Vera Donato, uma outra cantora que foi muito importante. Agora, eu queria deixar uma coisa clara, né? Eu sempre, da quando eu comecei a cantar até hoje, eu sempre respeitei todas as cantoras, todos os níveis de canto. E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que a voz era uma coisa muito personalizada, né? Cada um tem a sua, cada um tem o seu estilo, cada um tem aquilo que pode dar de energia, aquilo que pode colocar para fora. Pessoas com técnicas maravilhosas, mas que cantam e que não te passa nada, né? Que cantam muito bem, mas que são frias, né? Por exemplo, não vou falar nome, porque senão vou me comprometer. Não quero julgar ninguém, porque eu aprendi que a gente não tem que julgar ninguém, a gente tem que aceitar a pessoa como ela é e do modo como ela se apresenta para você. Até ela provar o contrário, é um ser humano e que você tem que respeitar e tem que admirar o talento, a voz e tudo mais, né? Bom, então é isso. Aí com o Carlos Gomes eu fiz vários programas de TV, fiz alguns shows com ele, e fazendo shows com ele, fazendo participação com ele, conheci Ana de Holanda. Ana de Holanda, a irmã do Chico Buarque de Holanda. Gente, foi uma emoção no dia que eu fui cantar. Ela era a diretora do Banespa, né? Diretora musical da parte artística do Banespa. E a gente foi fazer onde o pessoal almoçava, numa coisa lá do Banespa, lá em Pirituba, lá para aqueles lados, e ele me levou como convidada. Aí eu cantei as minhas, até porque senão ele cantar só as coisas dele ficaria meio esquisito. Então ele me levava para balancear a história do repertório. E aí eu me lembro que eu fiz amizade com a Ana gostou muito de mim, da minha voz e tudo, e depois me chamou para fazer uma apresentação sozinha. Dali a gente fez amizade
e a gente se falava por telefone, ela sempre um doce, sempre carinhosa, sempre uma pessoa inteligente, amável, cheia de respeito por todo mundo. Inclusive foi a Ana que me apresentou o Theo de Barros e que me apresentou Dino Galvão Bueno, que a gente vai falar dele, vou falar deles quando eu vou falar do disco do De Onde Vens. Então, só para deixar já registrado, para não esquecer, né? Que a Ana, nesse momento, foi quando eu conheci a Ana de Holanda, através do Carlos Gomes. E aí, assim, a gente vê que a vida, ela vai te portando, né? Nos lugares, com as pessoas, com os momentos que você tem que passar, por merecimento, por mérito. Justo?